Bem, vamos ver um exemplo. Vamos calcular o valor a recolher do INSS, tomando como base de cálculo o salário mínimo de R$ 1.045. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai recorrer à tabela. Eu tenho aqui a tabela e o salário de contribuição de até R$ 1.045 tem uma alíquota de 7,5%. Então, nós vamos aplicar essa alíquota de 7,5% para o salário de 1.045. Esse aqui fica um cálculo bem simples, porque o valor de 1.045 encontra-se na primeira faixa, ele é o valor limite aqui, então é só aplicar 7,5% em cima de 1.045. Aplicando o valor, então nós vamos ter 1.045 vezes 7,5%, que dá R$ 78,37. Então, para efeito de cálculo do INSS, os valores serão truncados e consideramos apenas as duas primeiras casas decimais. Então, o valor final que você tem a recolher de INSS será R$ 78,37 para um valor de R$ 1.045, o valor do salário mínimo. Este foi um cálculo bem simples, agora vamos exercitar. Vamos supor uma base de cálculo de R$ 1.990 para o salário de contribuição do trabalhador. E vamos calcular o valor a ser recolhido para o INSS de acordo com as novas regras de março de 2020. Então vamos olhar na nossa tabela. Na nossa tabela, o valor de 1.990 fica aqui nesta segunda faixa. 1.990 encontra-se na segunda faixa, então eu preciso calcular o valor da primeira faixa aqui para ter a primeira parcela. Então aqui o valor da primeira parcela vai ser 1.045 a 7,5%, que vai dar R$ 78,37. Porém, nosso valor ultrapassa 1.045, né? Ele é 1.990. Então ele vai entrar para essa segunda faixa aqui dos 9%. Como é que eu vou fazer o cálculo agora? Como é que nós vamos fazer? Vamos prosseguir aqui com o salário, que é 1.990, menos 1.045, que era o valor limite da faixa anterior, mas para os 1.045 eu já calculei o valor da parcela. Então eu subtraio o salário de 1.045. Esses 945 que eu encontrei, eu vou aplicar agora a alíquota de 9%. Aplicando a alíquota de 9%, nós vamos ter 945 vezes 9% dá 85,5. Então, para achar o valor total da contribuição, eu tenho que fazer a soma das duas parcelas. Vou ter que somar 85,05 com 78,37. Então, para um trabalhador com base de cálculo de R$ 1.990, nós podemos concluir que o valor total a recolher pelo INSS é R$ 163,42, que é a soma das duas parcelas que nós calculamos aqui, certo? Então eu vou sempre procurando a faixa que corresponde ao valor do salário da pessoa e calculando as parcelas anteriores. Vamos agora ao nosso terceiro exemplo. Vamos supor uma base de cálculo de R$ 2.500. Então, o salário do trabalhador é R$ 2.500 e eu quero calcular quanto vai ser recolhido de INSS. Então, esse valor de R$ 2.500 ele se encaixa na terceira faixa da tabela, cuja alíquota é 12%. Vamos olhar aqui na tabela. Certo? Então, eu tenho R$ 2.500. R$ 2.500 fica num ponto entre 2.089,61 e 3.134,40, com a alíquota aqui de 12%. Mas, lembrando que a alíquota é progressiva, então eu não posso aplicar direto 12% em cima do salário, eu tenho que calcular os valores das faixas anteriores. Então eu tenho que calcular o valor da primeira faixa, que é R$ 1.045 a 7,5%, e tenho que calcular o valor da segunda faixa. Então vamos ver aqui passo a passo. Então o passo 1 é fazer os R$ 1.045 a 7,5%, que vai dar R$ 78,37. Para a primeira faixa nós já calculamos a parcela. Então eu vou fazer R$ 2.089,60, que é aqui o teto, o limite da faixa 2, menos o limite da faixa 1. Então o passo 2 vai ficar R$ 2.089,60 menos 1.045. Aí vamos encontrar R$ 1.044,60. Então eu vou ter que fazer esse valor
a 9% para poder achar a segunda parcela. Portanto, nós vamos ter aqui R$ 1.044,60 vezes 9% vai dar R$ 94,01. Vamos calcular. Então, eu tenho aqui R$ 1.044,60 vezes 9% igual 94,01. Né? Como a gente vai truncar o valor, despreza essa última casa aqui, fica só com duas decimais. 94,01. Beleza. Agora, para achar o valor total que o contribuinte vai pagar, eu preciso continuar aplicando para a próxima faixa, porque o valor do salário dele é 2.500, então eu tenho que calcular agora o que? 2.500 menos o valor limite da faixa anterior, que é 2.089,60. Então, vamos ao passo 3. Então, 2.500 menos 2.089,60 vai dar 410,40. Esses 410,40 eu tenho que multiplicar por 12% para achar mais uma parcela. 410,40 vezes 12% dá 49,24. E agora, qual é o próximo passo? Somar o valor de todas as parcelas obtidas, porque 2.500 está aqui no meio, então eu já calculei a parcela dessa faixa e calculei as parcelas das duas faixas anteriores. Então, agora resta apenas somar todas as parcelas obtidas. Eu vou ter que somar 78 e 37, né, que é aqui do primeiro passo, da primeira parcela, mais 94,01 da segunda parcela, mais 49,24. 49,24. Então, o valor total que o trabalhador vai pagar é R$ 221,62. Então, temos aqui a somatória de todas as parcelas, dando R$ 221,62. Então, para uma base de cálculo de R$ 2.500, o trabalhador vai recolher de INSS R$ 221,62. Esse cálculo foi um pouquinho maior porque pegamos um salário que estava aqui na terceira faixa da tabela. Vamos aqui ao nosso quarto exemplo. Vamos supor uma base de cálculo de R$ 5.125. Vamos calcular o valor a recolher de INSS. Bem, então vamos localizar o 5.125. 5.125 estaria nessa faixa aqui. Está entre 3.134 e 6.101. Então é um valor intermediário aqui. Nessa faixa a alíquota é 14%, porém, como as alíquotas são progressivas, eu tenho que calcular as parcelas anteriores. Então eu vou ter 3 faixas anteriores aqui, onde eu vou calcular o valor de cada parcela e depois calcular o valor dessa parcela aqui, onde se encontra o salário. Ok, então o primeiro passo, vamos calcular aqui da primeira faixa, que é de 7,5%. Então vamos calcular 1.045 a 7,5%. 1.045 a 7,5% dá R$ 78,37. Perfeito. Passo 2. Passo 2, calcular aqui 2.089,60 menos 1.045, achar essa diferença a 9%. Então aqui no passo 2 eu vou subtrair 2.089,60, que é o limite da segunda faixa, menos o limite da primeira, que é 1.045, encontro 1.044,60 a 9%, vamos ter o valor de R$ 94,01 aqui na segunda parcela. Perfeito. Vamos agora à terceira parcela. A terceira parcela vai ser R$ 3.134,40 menos o limite da faixa anterior, que é R$ 2.089,60. Então vamos fazer esse terceiro passo. Então aqui no passo 3 temos 3.134,40 menos 2.089,60, que vai dar 1.044,80. Vamos conferir. Vamos conferir aqui o valor. Então eu tenho 3.134,40 menos 2.089,60, 1.044,80. A 12%, por que a 12%? 12% porque
Estamos nessa faixa aqui, certo? Então, 1.044,80, que foi o valor que eu encontrei aí, a 12%, que vai dar 125,37, certo? Então, temos aqui o valor dessa parcela. Só que o salário que eu procuro é de R$ 5.125. Então, na realidade, ele está nessa última faixa aqui, de 14%. Então, eu tenho que ter mais um passo, que é o valor do salário, menos o valor limite aqui da parcela anterior. Então, vai ficar 5.125 menos 3.134,40. Então, vamos ao passo 4 aqui, que é 5.125 menos o valor do teto da faixa anterior, que é 3.134,40. Isso vai dar 1.990,60. Então, aplicando aqui o desconto de 14%, vamos ter 278,68. Então, agora basta fazer o quê? Já calculamos todas as parcelas, basta fazer a somatória das parcelas. Então, nós vamos ter aqui a somatória das parcelas, 78,37 mais 94,01 mais 125,37 mais 278,68, que vai dar R$ 576,43. Muito bem, então se consultarmos a tabela, vamos ver que o valor de 6.500 é superior ao valor da última faixa aqui, certo? O valor da última faixa, o valor limite seria 6.101,06. Então, nesse caso, quando o salário é superior ao limite aqui do salário de contribuição, a gente pode recolher diretamente pelo teto do INSS. E qual é o teto do INSS? R$ 713,09. Tá? Então, como o valor é acima aqui do limite da última faixa, você já recolhe direto pelo teto, cujo valor é fixo, R$ 713,09. Tá? Então, esse valor do teto ele é fixo. Quando ultrapassar R$ 6.101,06, você automaticamente recolhe R$ 713,09. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima!